Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de abril de 2018. Estudo pioneiro explica o que acontece com o cérebro no exato momento em que morremos. Parte 1. O que passa em nossa cabeça no momento da morte? Não se sabe exatamente, embora os cientistas tenham alguma resposta, a resposta continua sendo um grande mistério. Além de difícil solução, tentar respondê-la pode criar implicações éticas. No entanto, uma equipe de cientistas da Universidade Charité, em Berlim, e também da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, encontraram uma maneira de realizar um pioneiro estudo sobre a neurobiologia da morte. A pesquisa foi liderada pelo cientista Jens Breyer. O título da pesquisa foi Depolarização da difusão terminal e silêncio elétrico na morte do córtex cerebral humano. Para realizá-la, os cientistas precisaram do consentimento dos parentes de vários pacientes terminais. O estudo exigia um monitoramento neural considerado invasivo. Os pacientes tinham sofrido terríveis acidentes de trânsito, acidentes vasculares cerebrais ou paradas cardíacas. Ou seja, nesses casos, não havia mais como salvá-los, segundo os pesquisadores. Ao trabalhar com essas pessoas, os cientistas descobriram que os cérebros dos animais e dos seres humanos morrem de uma maneira parecida. Eles agora dizem mais que também existe um exíguo momento em que o funcionamento do cérebro pode ser restaurado, ao menos de forma hipotética. O objetivo do estudo não era apenas observar os últimos momentos de um cérebro, mas também compreender como seria possível salvar vidas no futuro. Cérebros de animais. Grande parte do que até então se sabia sobre a morte cerebral era produto de experimentos com animais, realizados no século passado. Até então, o que se conhecia era o seguinte: o cérebro é privado de oxigênio quando o sistema cardiovascular do corpo para de funcionar. Ocorre uma condição conhecida como isquemia cerebral, na qual a falta de componentes químicos leva a uma inatividade elétrica completa no cérebro. Acredita-se que o chamado silenciamento cerebral ocorre para que os neurônios conservem sua energia, mas isso acontece em vão, pois a morte total chega antes de uma reabilitação. Todos os íons importantes escapam das células cerebrais, já que os suprimentos de adenosina trifosfato, composto que armazena e transporta energia em todo o corpo, estão esgotados. A recuperação do tecido torna-se impossível. A lesão total e irreversível dessas células se desenvolve em menos de 10 minutos quando a circulação cessa completamente, explicam dos cientistas no estudo. Cérebro humano. A equipe de pesquisadores queria ter mais detalhes sobre o que acontece com o cérebro dos humanos, algo que ainda estava cheio de enigmas. Para isso, à medida que o paciente terminal piorava, os cientistas monitoraram sua atividade neurológica usando dezenas de eletrodos. Em primeiro lugar, em 8 dos 10 pacientes, os pesquisadores detectaram o movimento de células cerebrais que tentavam impedir o inevitável, ou seja, a morte que já se avizinhava. De maneira geral, os neurônios funcionam com íons carregados, o que cria desequilíbrios elétricos entre eles e seu ambiente. Isso permite que pequenos choques, ou sinais, sejam criados. Para os autores do estudo, a manutenção desse sistema fica mais difícil quando a morte está chegando. Para se alimentar, essas células bebem oxigênio e energia química da corrente sanguínea.
Quando o corpo morre, o fluxo de sangue que chega ao cérebro para, os neurônios privados de oxigênio tentam uma de suas últimas saídas acumular os recursos que sobraram, dizem os pesquisadores. Enviar sinais de um lado para o outro, como normalmente ocorre, acaba se tornando um desperdício nos últimos momentos da vida. Portanto, os neurônios se calam e, ao invés de enviar sinais, usam suas reservas de energia para manter cargas elétricas internas, esperando o retorno de um fluxo de sangue que nunca virá. Esse fenômeno foi chamado de depressão não dispersa, pois ele ocorre simultaneamente em todo o cérebro. Depois, o que se segue é a fase da despolarização da difusão, conhecida como tsunami cerebral. Ocorre uma grande liberação de energia térmica, porque o equilíbrio eletroquímico que mantinha células vivas entra em colapso e esse tsunami leva à intoxicação e destruição das células. Todas essas reações foram observadas pelos cientistas nos pacientes terminais. E à medida que os níveis de oxigênio caíam, a atividade elétrica também silenciava em todo o cérebro. É então que a morte chega. No entanto, o estudo revelou que, no futuro, todo esse processo pode não ser tão inevitável como é agora. A despolarização expansiva marca o início das mudanças celulares tóxicas que eventualmente levam à morte, mas não é o ponto-chave da morte por si só, pois essa despolarização é reversível até certo ponto, com a restauração do suprimento de energia, disse o principal autor do estudo, Jens Dreyer, do Centro de Pesquisas de Acidentes Cardiovasculares da Universidade Charité, de Berlim. Os dados obtidos pelo estudo, publicados pela revista científica Annals of Neurology, apontam que a ressurreição celular continua sendo possível. Porém, novas pesquisas devem ser feitas até que isso seja possível. Como Dreyer assinala, a morte é um fenômeno complexo para o qual não há respostas fáceis. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos responsáveis pela codificação sobre a morte na pergunta 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Os espíritos respondem que é a exaustão dos órgãos. 68. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada. Sim, pois, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Segue questionando Allan Kardec pergunta 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, o princípio vital retorna à massa. Comentário de Kardec: após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, é da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico.
Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam, enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies, e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Somente alguns espíritos encarnados têm a capacidade de autodesligamento, ou seja, de desligar os laços que o prendem ao corpo físico. A grande maioria precisa de ajuda e amparo, pois o processo de desligamento é difícil para nós, que ainda estamos ligados vibratoriamente ao planeta. Por esse motivo existe na espiritualidade equipes especializadas no desligamento. Elas realizam suas tarefas de acordo com o merecimento dos espíritos que estão desencarnando. Quando o espírito é merecedor do auxílio que chamaremos de completo, eles realizam as seguintes tarefas: preparação ambiente doméstico, os familiares e o próprio espírito que desencarnará em breve recebem visitas quase que diárias para auxílio magnético e preparação. Alguns recebem uma aparente melhora para a consumação das suas últimas tarefas e para o último contato com os que lhes são queridos. Proteção: existem vampiros, obsessores e equipes das trevas especializadas em vampirizar os recém-desencarnados. A equipe espiritual tem como tarefa proteger o corpo físico e etérico até o desligamento total e o espírito contra as investidas das trevas. Desligamento será abordado no próximo item, contempla todo o processo de desligamento do corpo físico. Na próxima crônica do amanhecer vamos o trabalho de uma equipe de desligamento. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de abril, por Feijão.